Olá, tudo bem? Estamos chegando em mais uma videoaula, né, sobre a nossa série de mensagens da espiritualidade emocionalmente saudável. Eu espero que você que tenha acompanhado essas videoaulas, que você esteja sendo abençoado, abençoada, à medida que a gente vai caminhando aí sobre a temática da espiritualidade, tá certo? Lembrando que falar de espiritualidade sem falar de emoções saudáveis é algo impraticável, não é possível, tá certo? Então, toda vez que alguém for falar de espiritualidade para você, observe se as emoções estão sendo respeitadas nessa fala, nesse ensino, nesse estudo. Hoje eu vou de cappuccino, minha caneca com as patinhas do cachorro aqui, ó. Esquentar a garganta um pouco, né? Quem está acompanhando, está comigo na aula 65 hoje. Essa videoaula de número 65. Acho que a gente chega em 100 aulas, puxa, seria um marco importante, mas falta só um pedacinho aqui do livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que a gente tem usado. Não sei se a gente chega em 100 aulas, não. Lembrando que as videoaulas têm ali em média 12, 13 minutos, elas vão de 10 a 15, né, aproximadamente. E o objetivo é justamente que não seja muito longa, e quando você tiver dúvidas, você vai lá e pode rever. Se você está vendo esse vídeo a primeira vez, vai no canal do YouTube aí, de onde você clicou no link. É o meu canal, Francis Restel Deloio. Playlists, aí tem lá algumas listinhas de algumas séries de estudos, né? Você vai ver lá a série Espiritualidade Emocionalmente Saudável, com a aula de hoje, 65 videozinhos para que você possa ser edificado e edificada no Senhor. A gente vem falando sobre uma temática muito interessante, que é de se tornar um adulto emocionalmente maduro, né? Semana passada, no vídeo passado, a gente viu um pouquinho sobre o nosso grande problema, porque a gente não aceita as pessoas ao nosso redor com as suas características e a sua identidade própria, né? Então isso é um grande problema que nós temos, inclusive quando casamos, né? Que a gente faz os votos que a gente vai ser um, né? Uma só carne, uma mesma pessoa, mas qual um? Um Francis ou um esposa, Luciana? Então existe essa dificuldade de aceitar as diferenças e a identidade particular de cada um, né? Hoje eu quero falar sobre, nessa dinâmica dos relacionamentos, os meus relacionamentos com as coisas, né? Os seus relacionamentos com coisas, Lembrando que a gente está na dinâmica do amar a Deus e ao próximo, né? Mas eu vou trazer aqui alguns autores conhecidos, muito famosos e renomados, que ele aborda no livro também. Por exemplo, o Martin Buber, em 1923. 1923, é muito tempo, né? Completando aí 100 anos já. É um grande teólogo judeu, foi um grande teólogo judeu, que escreveu um livro brilhante, só que é muito complicado de ler. O livro se chama Eu e Tu, né? Eu e Tu. Nesse livro ele vai abordar a dinâmica assim, ó. Toda pessoa merece respeito, ou seja, né? Eu trato as pessoas com dignidade e importância, tá certo? Eu não posso desumanizar as pessoas, mas também não posso reificar, ou seja, torná-las reis, né? Ou rainhas, tá? Então, é o tratamento com respeito, tá certo? Mas o eu e tu é no seguinte sentido: existe meu mundo, seu mundo. E aí ele vai dizer que, embora você seja diferente de mim, um você ou um tu, eu ainda o respeito, o amo e valorizo. A respeito, a amo e a valorizo. Então, eu e tu, você que está vendo aí essa videoaula, com certeza nós temos, você e eu temos características distintas, nós temos identidades diferentes, nós temos um conjunto de coisas que inclusive formam a beleza, né, da diversidade de pensamento, diversidade de cultura, diversidade de identidade, diversidade de características, tá certo?
E aí o Buber, ele vai argumentar o seguinte, que na maioria dos nossos relacionamentos humanos, nós perdemos de vista os outros como seres separados de nós. Nós tratamos as pessoas como objetos, como uma coisa. Então, quando a gente está num relacionamento com coisas, eu passo a tratar você como um meio para chegar a um fim. Por exemplo, um carro, escova de dente, são coisas. Nós usamos essas coisas, elas são meios para chegarmos a um fim. Então, escova de dentes, né, é um meio para que a gente higienize a nossa boca, os nossos dentes. O carro é um meio que nos leva a um fim, chegar em algum lugar, carregar alguma coisa, tá certo? Carregar uns trem, como diz aqui em Goiás, né? Então, quando eu perco de vista que os outros, as outras pessoas, são seres separados de mim, eu passo a tratá-las como objetos, como coisas. E aí o meu relacionamento com elas passa a ser um relacionamento que a gente chama de utilitarista. Elas são usadas como meio para conseguir chegar a um fim, né? E não como seres humanos. Como seria isso na prática? Ele dá alguns exemplos que eu vou ler aqui, 1, 2, 3, 4 exemplos que ele dá, a gente vai entender. Ó, eu entro e descarrego o meu trabalho sobre a minha secretária lá no escritório sem nem cumprimentá-la. Só a utilizo como uma coisa que é um meio para te chegar a um fim. Ele diz assim, ó, eu trato a minha esposa ou as minhas filhas como se elas não fossem responsáveis por sua própria liberdade, pelos seus sonhos, pela sua autonomia. Eu espero que elas sejam o que eu penso sobre elas. Então, quando a gente trata as pessoas assim, esposo, esposa, filhos, filhas, pais, mães, tá? A gente está querendo que elas sejam como aquilo que eu penso sobre elas. Isso é complicado. Outro exemplo. A gente se sente ameaçado quando alguém discorda das nossas visões religiosas, visões políticas, por exemplo. Nós estamos em ano eleitoral e provavelmente muitas amizades serão desfeitas, né, inclusive dentro de famílias, por conta de lado político, lado A ou lado B. Outro exemplo, eu ouço os problemas dos meus vizinhos, eu os ajudo com as suas tarefas em casa, esperando que eles venham para o Natal na nossa igreja. E eles não vêm. E aí eu passo a ajudar outras pessoas. Então, quando a gente ajuda as pessoas visando uma outra coisa, né? Ele ajuda apenas para que as pessoas participem da cantata de Natal na igreja dele, por exemplo. É o exemplo que ele dá, né? Aí ele fala assim, que o relacionamento os meus relacionamentos com coisas, né, tem resultado. E o resultado é que eu fico frustrado quando as pessoas não se encaixam nos meus planos. Então, se você se relaciona com as pessoas como se elas fossem coisas, você vai se frustrar quando essas pessoas não se encaixarem nos seus planos. A gente se esquece que as pessoas têm identidade própria, têm planos próprios e pensam diferente da gente em muitas situações e em muitos contextos. Aí, quando eu trato as pessoas como coisas, eu parto automaticamente para o campo da intolerância. Então, por exemplo, o que passa na nossa cabeça? A maneira como eu penso é certa. Como eu vejo as coisas é certa. Se você não vê as coisas e não pensa como eu, então você não está vendo as coisas da forma certa. Você está totalmente errado e errada. Isso é intolerância. Volta lá na questão política. Se você não pensa como eu politicamente, você está errado, porque o meu jeito de pensar é o certo. A questão religiosa, então aí nós temos diversas religiões, independente da nossa fé não compactuar com a grande maioria das religiões, quando eu sou intolerante à forma do outro vivenciar sua religiosidade, eu estou olhando o outro não como uma pessoa, e sim como uma coisa. Então, certa vez uma pessoa me disse assim, pastor, eu não prego para esse povo do candomblé, da Umbanda, não. Eles que vão tudo pro inferno, eles já adoram Satanás mesmo.
Ou seja, não entendeu nada do evangelho, é uma intolerância religiosa que não passa pelo amor de Cristo que foi expresso na cruz. Então, o que Jesus faria era mostrar o evangelho, mostrar a luz e a verdade do evangelho a essas pessoas, e não desejar que elas vão para o inferno. Isso é intolerância, né? Volto a frisar a questão política esse ano, com cuidado, né? Não vá se indispor com pessoas ao seu redor por conta de políticos de estimação, seja do lado A, do lado B ou do lado C, tá bom? Anotei uma frase: reconhecer a singularidade e a separação de cada pessoa na Terra é demasiadamente essencial à maturidade emocional. O grande problema é que nós cremos cegamente, às vezes, de que a nossa maneira é sempre a certa. O jeito da gente pensar é sempre o certo. O jeito que a gente entende as coisas é o certo. E não necessariamente assim funciona. As pessoas têm suas particularidades, a sua forma de pensar. Citando Agostinho, que é um teólogo muito respeitado no cristianismo, ele definiu o pecado, né, como o estado de estar sucumbindo em si mesmo. Em vez de usar o poder dado por Deus para nos orientar para ele e para os outros seres humanos, nós apontamos para dentro de nós mesmos, né? A gente fica ensimesmado. E é por isso que Dante, na obra famosa dele, Inferno, não sei se você já leu a obra de Dante, Inferno, quando ele, no livro, quando chega no fundo do inferno, o que predominava lá não era o fogo, era o gelo, né? Interessante porque o frio falava da morte, esse frio falava do egoísmo, esse frio falava da frieza do pecado. E é interessante que o C.S. Lewis, que escreveu lá as Crônicas de Nárnia, que a gente conhece muito e gosta, no escrito dele O Grande Abismo, por exemplo, ele vai descrever o inferno também como um lugar onde as pessoas vivem isoladas, milhões de quilômetros separadas umas das outras, porque elas não podem se entender. Então, olha só que interessante. Agostinho fala que pecado é sucumbir em si mesmo. Dante, na obra Inferno, ele relata o fundo do inferno não como fogo, e sim como gelo, relatando a frieza no amor, enfim. E o C.S. Lewis vai trazer na obra O Grande Abismo uma descrição do inferno como um lugar onde as pessoas vivem isoladas, distantes umas das outras, quilômetros de distância, porque elas não conseguem se entender. Com isso eu queria que a gente pausasse a nossa reflexão, porque no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o relacionamento eu e tu, mas que a gente começasse a refletir já essa semana sobre como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Nós vemos essas pessoas como pessoas, seres humanos, ou temos olhado essas pessoas como coisas, né? Como coisas. Volta o vídeo, preste atenção nas coisas que eu falei, eu trouxe vários pensadores e escritores importantes, tá bom? Reflita para a gente crescer na nossa espiritualidade, que ela seja emocionalmente saudável. A gente se vê no próximo vídeo e eu espero que esteja fazendo sentido para você, como faz total sentido para mim esse estudo. Tá bem? Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.